Olá, conforme eu disse no vídeo anterior, eu tinha falado antes, eu queria falar sobre a alma. O que é de fato a alma? Então, tem uma parte no livro do Puer, escrito pelo James Hillman, que ele vai falar sobre o roubo da alma. E ele vai falar que, até certo tempo, antes do concílio de Nicéia, em 769, depois de mais 100 anos, o concílio de Constantinopla, então a gente considerava a questão da estrutura humana como espírito, alma e corpo. A partir desse concílio, então, ele fala que houve o roubo da alma, porque passou-se então a considerar espírito e corpo, e a alma ficou sendo aquilo que a igreja colocou como os sacramentos e como as escrituras e como exatamente sem a mulher, né? Eu queria saber o que pode ser feito sem o feminino. É impossível. Essa parte é que dá visão e qualidade a tudo. Visão e qualidade. A qualidade é a celebração. Então, nesse livro, o Hillman vai explicar que quando acontece isso, essa parte considerada do masculino, sempre falando a nível da ciência, não estou falando em termos de ideologia, estou falando em termos de ciência. Então é tirado e colocado dentro de um masculino que só o homem é que tem o desenvolvimento, a autoridade, a capacidade de poder aplicar e desenvolver os sacramentos, e a mulher não, ela só serve para ser ou professora ou enfermeira, né? E as histórias são muito profundas com relação a essa questão toda das mulheres que se colocavam à disposição nos conventos e nos lugares, né, que pudesse atender essa parte de assistência. Então, a alma, ela é, na verdade, um registro que vai passando de uma vida para outra. E ela mergulha nas experiências de juntar as duas energias contraditórias, da luz e das trevas. Ela tem como a sua sede a hipófise, tem como cérebro o seu coração. Também no coração aí ela encontra o anjo que traz a criança interior, né? É preciso falar sobre essas questões todas, porque embora isso possa parecer uma questão apenas esotérica, não é. Se a pessoa aprofundar na leitura dos últimos materiais da psicologia analítica, da física quântica, da medicina psicossomática, das obras de arte que vêm hoje nessas séries, principalmente essas que são trazidas para explicar o conflito entre o Império e a República, só para dar nome a isso, a gente vai entender que isso no coletivo acontece, e eu aqui estou querendo falar sobre a questão individual, porque já falei que esse é o trabalho realmente individual. Então, o espírito é a essência que não evolui nem evolui. Ele é, então, o resultado da criança. Ele é exatamente o código-fonte, a criança interior. A alma é a parte que vai registrando, e hoje nós vivemos uma situação muito especial. Quem quiser pode entrar no YouTube aí e ver crianças de 2, 3 anos, 5 anos, interpretando uma peça clássica, né? Só que aí eu tenho que lembrar que as instituições não desenvolveram para poder atender essas crianças. Então, muitas delas se apresentam como sendo autistas, mas na realidade não são. Eles não têm o acolhimento no mundo, né? E a gente sabe que os autistas, nas suas várias expressões, foram que criaram as coisas mais importantes, né? Na ciência, nos inventos e principalmente nas artes.
Quanto mais a gente estuda a construção das artes, a gente vê que é um produto totalmente do inconsciente. Então, como eu dizia, a nova ordem mundial, que a gente conhece e vê falar, é aquela que juntam muitas pessoas que têm muito poder aquisitivo e tenta colocar uma forma de perpetuar esse poder em cima da ignorância coletiva. Então, essa parte da ignorância coletiva acaba justificando uma liderança que não atende a eles mesmos. Então, isso também eu expliquei sobre a questão da construção da egrégora na relação de família, na relação de um clube, na relação de uma empresa, na relação de uma nação inteira. E dentro disso há uma questão antiga que se fala que cada povo tem um governo que merece. Então eu posso dizer também que cada pessoa ela tem a consciência que merece. Aquilo que ela busca e aquilo que ela compreende, aquilo que ela insiste e aquilo que ela pratica vai aos poucos identificando. Então, inicialmente, é preciso todas essas informações que eu tenho passado, além do estudo e de uma experiência terapêutica longa, né? É exatamente uma forma que cada pessoa pode, a partir disso, ela pesquisar, desenvolver e ter informação. Então, além dessa nova ordem mundial, que ela foi extremamente utilizada nessa questão da pandemia, que hoje cada vez está ficando mais claro sobre toda a manipulação que houve com relação a isso. Aqui no nosso caso, nós tivemos, no Brasil, tivemos situações muito difíceis porque existia uma quantidade de gente que vivia de expediente. Cerca de 20 a 30 milhões de pessoas que vendiam as coisas na rua, pedia e vivia daquele dia a dia. De repente, não podia fazer mais aquilo. Naquela época, houve um trabalho de tentar dar recurso a essas pessoas e se descobriu que elas não tinham nem CPF, que eles nem existiam. Pode ser que muitas nem tivessem certidão de nascimento. Então, isso foi um trabalho muito grande que foi feito e ele continua sendo feito de alguma forma, mas essa massa crítica é que dá, então, sustentação à alienação que é conduzida através, de um modo geral, da ciência e dessa ciência que interessa essa nova ordem mundial e através das comunicações, da televisão, antes dos jornais, hoje das mídias que continuam isso. A gente só pode se defender disso se tiver consciência, senão a gente continua consumindo esse material todo que apresenta para nós como que a gente deveria ser. A outra nova ordem mundial, que eu trabalho profundamente dentro dela, é exatamente o desenvolvimento de uma consciência interior. E essa consciência passa exatamente por esse contato com a alma. Na história que está no Livro Vermelho, quando isso começa a ser estudado, o contato com a alma começa através dos sonhos. E é muito importante porque isso acontece na história do Jung quando ele tinha 38 anos, em 1913. E de repente ele se desinteressou por tudo que era normal do ego. Ele se desinteressou, mas não disse nada para ninguém e continuou fazendo. Ele já tinha adquirido conhecimento, riqueza, família, tudo que o ego precisava. E ele desistiu de continuar trabalhando nesses bens quando ele então teve esse impulso de falar internamente com essa parte que ele chamou de alma e então ele descobre. E ele descobre que a alma é uma criança. Ele fica impressionado com essa parte que a alma é uma criança. É um dos textos mais belos que eu já li
E eu tive a oportunidade de copiar esse texto em letra de forma a explicar as partes que eu conhecia dentro da ciência, para distribuir para as pessoas, né? Ele vai falar então que essa criança, ela segura nas suas mãos o destino tão grande de uma pessoa, uma história tão profunda. E eu me lembro que ela desmanchava certos horizontes e criava outros que ele nunca podia sonhar que existia. Aí ele fala: onde eu semeava, tu me roubavas a colheita, e onde eu nada plantei, eu colhia cêntimos. E de novo aduziste a novos horizontes dos quais eu nunca soube, né? Esse conhecimento que ele toma isso, e nesse texto, no final, ele vai falar com relação à cobiça. E ele diz que aquele que cobiça, que ele pega as coisas e as pessoas, mas não pega nela a sua alma. Porque a alma é feita de imagens, ou seja, de significado. No mesmo livro ele vai dizer que quem fala por imagens domina e encanta, fala com 1000 vozes. Daí então, todas as imagens de alienação que são colocadas pelas propagandas, pelas religiões, Então, mostre um mapa, quer dizer, mostre uma imagem e conte uma história. E aquilo fica perdurando para sempre, a pessoa atrás daquela ilusão. Então, quando ele explica esse paradoxo, ele colocando a alma de duas formas, quer dizer, você pode possuir tudo que for, mas desde que aquilo não represente a sua identidade. Você usa o seu carro, o seu dinheiro, a sua casa, o seu cargo, mas aquilo são os papéis para você poder encontrar a sua identidade interna. Agora, se você pensar, se você achar que aquilo representa você de uma forma definitiva, então você não vai pegar nessas coisas e nem nas pessoas a sua alma. Então a alma é feita de imagens. E ele diz: quem tem a imagem do mundo tem a metade do mundo, mesmo que seja pobre e sem bens. Porém, é sábio dizer alimentar a alma, porque não, senão criareis dragões que os destruirá. Nesse sentido, que eu estou adiantando, as pessoas podem pesquisar do que eu estou falando no livro vermelho, ele vai dizer: mas é sábio alimentar a alma, senão criarei dragões que vão se destruir. Quando eu pensei sobre isso, eu pensei de uma pessoa que não tem recurso nenhum, que ela não pode fazer nada, ela não pode comprar comida, não pode comprar roupa, não pode viajar, não pode comprar livro. Então, como que ela vai alimentar essa parte da alma? A alma fica perdida, confusa, porque ela tem um corpo, ela tem as necessidades de manter esse corpo, de manter uma relação afetiva na sociedade, mas ela não tem nada, absolutamente nada. Então é nesse sentido que eu falo desse paradoxo da alma. Ela pega a experiência, e a experiência tem que ser sempre no sentido de um crescimento. Isso é fundamental para esses dias que nós estamos vivendo. Então isso seria a nova ordem mundial, do despertar dessas crianças especiais, das pessoas que têm a capacidade de entender e desenvolver através da inteligência do coração, o amor incondicional por tudo que existe, pelas plantas, pelos animais, pelas pessoas, independente de que seja cada pessoa. Então, nós ainda estamos muito primitivos, nos alimentando de animais que a gente cria e vamos comendo aqueles cadáveres. Isso é só para se ter uma ideia de como a gente vive ainda. À medida que a gente vai sutilizando os nossos pensamentos, alimentados pela informação profunda, nós vamos despertando e alimentando essa alma. Então, nós passamos a ser dirigidos então pelo coração. O coração junta duas energias contraditórias e cria uma união entre elas, porque ele não vai julgar. É um cérebro que não julga, ele apenas observa. Ele observa o que existe, permite que tudo exista dentro do que é. É o que de fato é. Esse despertar é o que está nesse instante à nossa disposição, nesse momento. Eu espero que essas informações
possam ajudar vocês de alguma forma, e eu estou, de fato, disponível para quem quiser entrar em contato, eu passar o material onde é que eu encontrei e juntei todos esses atalhos, que eu considero atalhos, que não precisa de ser acadêmico para poder entender tudo isso. Muito pelo contrário, muitas vezes o academicismo ele vai trazer assim também um reforço muito grande do ego.